Olá, inovadores do Brasil e no mundo. Aqui é o Paulo Maitá da Bluefields falando para vocês, especialmente nesse vídeo sobre por que o empreendedorismo de palco dá certo no Brasil. Que pergunta! Será que a gente vai conseguir responder isso? E isso tem me tirado um pouco a atenção, né? Tem me feito pensar, refletir sobre esse tema já há alguns anos. E eu pensei, por que não tentar capturar alguns dados, tentar extrair informações e dessas informações fazer inferências, né? Chegar a algumas conclusões. Então, para fazer essa análise, eu pensei numa análise de engajamento usando o meu próprio LinkedIn, minha própria ferramenta, né, de trabalho que eu uso muito. E esse aqui é o meu SSI, o Social Selling Index. Para quem quiser calcular o SSI, eu vou deixar esse link aqui na descrição, ele calcula automaticamente para você. E nesse mercado de aceleradoras, Venture Capital, o meu perfil tá bem posicionado, tá entre os top 1% e 76 aí de uma força total de 100, tá? Então isso é como que o meu LinkedIn está posicionado. Então todo o conteúdo que eu produzo no LinkedIn, todo post, tudo que eu publico lá, ele alcança essas pessoas que estão conectadas comigo através dessa rede social. E fiz essa linha do tempo de 2020 de conteúdos que eu postei ao longo do ano. E eu separei esses conteúdos entre conteúdos de visibilidade, vou voltar aqui, que visibilidade seria o azulzinho, e os conteúdos de resultado, que são esses conteúdos aqui em rosa, tá? Então, quando eu fiz o pitch nos Estados Unidos, quando eu expus uma transição de carreira pessoal, né, que eu tenho feito via uma metodologia chamada Petchakutia, quando eu palestrei num evento de inovação e quando eu publiquei sobre tendências de negócio aí, um pensamento mais futurista sobre pandemia e relacionados. E o grupo R são posts, conteúdos que eu publiquei sobre resultados nossos como aceleradora, de empreendedores, coisas que realmente geram inovação, que realmente geram emprego, que geram impacto. Então realmente conteúdos mais ligados a resultado e conteúdos em azul aqui nesse grupo V ligados à visibilidade, tá? Então essa é a diferença aí desses dois grupos. Vamos ver o que aconteceu quando eu usei Python aí para plotar esses gráficos. Vamos ver esse primeiro gráfico aqui da esquerda. Então você pode ver aqui nesse eixo horizontal, são os vídeos, né? Vai de 1, 2 até o 8. Então, de 1 a 4 são esses conteúdos mais ligados à visibilidade, e de 5 a 8 os conteúdos mais ligados a resultado. E olha só a diferença desse gráfico aqui. Para o grupo de visibilidade, você pode ver nessa parte do gráfico da esquerda, teve um total de quase 13 mil visualizações, né? Mais de 3 mil visualizações para cada conteúdo ligado à visibilidade. E essa outra parte do mesmo gráfico aqui da direita são os 4 conteúdos de resultado, um total de 3.600 e uma média de menos de 1.000, né? De 900 visualizações por conteúdo. Então aqui muito interessante, né, o que mostra esse gráfico. E esse outro gráfico aqui da direita, ele contém duas informações. A linha azul são as reações, né? Você pode reagir de diversas formas lá no LinkedIn, então por isso que estão essas diferentes reações aqui. E o de baixo laranja, a linha laranja, são os comentários. E eu, claro, excluí os meus próprios comentários de respostas, né, que eu fiz lá só mesmo comentários de terceiros. E olha a diferença de reações do conteúdo do público, do grupo de visibilidade e as reações e comentários dos conteúdos do grupo de resultado. Muita diferença. Então isso aqui é bem interessante mesmo, que tanto em visualizações como em engajamento, né, visualizações primeiro gráfico, engajamento segundo gráfico, tem uma diferença monstruosa, favorecendo conteúdos ligados à visibilidade do que conteúdos ligados a resultado, tá? Uma análise gráfica aqui mostrando isso pra gente, utilizando aí como amostra o meu próprio LinkedIn, meu próprio conteúdo gerado lá nessa rede social. E aí eu comecei a pensar, poxa, o que esses dados
revelam pra gente, né? O que a gente pode aprender, inferir, concluir sobre esses dados aqui. Eu trouxe 3 coisas rápidas e depois eu quero fazer uma pergunta para você. Então fica ligado aí no final do vídeo para responder essa pergunta. Primeira percepção cultural. Por que mais de 350% mais visualizações para os conteúdos ligados à visibilidade do que ligados a resultado? Qual que é uma hipótese aí para responder isso? Que a visibilidade ela atrai muito mais o interesse das pessoas do que resultado. Então, claro que quanto mais pessoas veem e quanto mais pessoas se engajam, no caso dos comentários, reações e tudo mais, o algoritmo do LinkedIn vai postar isso, publicar isso para mais pessoas verem, né? E quanto pessoas não se sentem atraídas por visualizar um conteúdo específico, isso vai desacelerando ali a velocidade do algoritmo, né? Então, a visibilidade, ela, pelo menos nesse estudo aqui, atraiu muito mais interesse das pessoas, né? De verem essa exposição, de se sentirem atraídas por um conteúdo ligado a isso. Isso é algo bem interessante. Por quê? E aí, com certeza, né? Você sabe por quê, que o porquê está aí abreviado, né? Para evitar qualquer tipo de erro gramatical, fica a dica aí. Mas por que teve mais reações, né? Dos 260% mais reações, os conteúdos ligados à visibilidade do que de resultado. O status, né, essa parte glamurosa do empreendedorismo que todo mundo conhece, esse status ele é super valorizado. E a capacidade da pessoa, isso pelo menos em redes sociais, né? A capacidade da pessoa, o potencial que ela tem de entregar o resultado, ele é minimizado, né? E o status, toda essa parte, ela é super valorizada. Então, ela é dado muito mais importância, muito mais valor para isso do que a capacidade de entrega de um time, de uma pessoa. E esse pode ser, né, uma segunda hipótese do porquê o empreendedorismo de palco dá certo. Então a gente viu aí duas hipóteses ligadas à nossa cultura. Não sei se cultura brasileira, muito provavelmente, ou se cultura genérica, global mesmo, mas pelo menos são o que pode estar por trás desses números aí que a gente viu no gráfico. E a terceira coisa que eu queria trazer aqui, 390% mais comentários. Isso tirando os meus próprios comentários, lembrando disso, para não enviesar aí os dados. Muito mais comentários nos posts, conteúdos ligados à visibilidade do que ligados a resultado. Qual que é a hipótese que eu inferi aqui? O que pode estar por trás desses números? Que dar um tapinha nas costas é muito mais fácil do que dar um empurrão. Então, quando a pessoa está lá ralando, está gerando resultado, é muito mais difícil alguém, né, você, qualquer pessoa ir lá ajudar, empurrar, ajudar aquele resultado a escalar, acelerar, a crescer. É muito mais fácil a gente assimilar, não, se a pessoa está falando num evento, se ela está palestrando, se ela está com o microfone em posse, porque ela já está fazendo tudo isso. Então, dar um tapinha nas costas é mais fácil. E eu não estou aqui nesse conteúdo criticando as pessoas que visualizaram, que comentaram e que interagiram de alguma forma com esses conteúdos que eu ou qualquer outra pessoa publicam relacionados a mais visibilidade, porque visibilidade é muito importante. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto aqui é por que, né, tudo isso, por que muitas vezes a visibilidade ela é mais glorificada, ela é mais exaltada, ela é mais valorizada do que resultado, né? Isso não acontece só nos meus conteúdos. Foi uma amostra que eu fiz aqui, meio que fazendo um corte mesmo desses dados para fazer justamente essas provocações para vocês. E agora, depois dessa análise aqui, belezinha, né? Uma última pergunta. Como nós podemos, essas 3 palavras aqui são muito poderosas, como nós podemos mudar isso? Então, como nós podemos valorizar mais o resultado ou o processo, muitas vezes, para chegar nesse resultado, do que o que está visível, do que está ali gerando visibilidade. Não que a visibilidade seja ruim, a visibilidade é ótima, mas toda visibilidade, quando ela não é acompanhada por resultados, o que a gente gera? Gera empreendedorismo de palco. E isso não é bom. Por que o empreendedorismo de palco não é bom?
para o nosso país, para a nossa economia. Porque a gente celebra muitas vezes empreendedores que não estão cumprindo com seu papel empreendedor de crescer um negócio, de pelo menos tentar crescer um negócio, gerar riqueza para o país, gerar emprego, gerar renda. E muitas vezes esse empreendedor, por ele ser super valorizado na visibilidade sem ter o resultado, existe uma autossabotagem muito grande. Isso gera depressão depois, isso gera problemas de desafios com a saúde mental, entre outras coisas. Então é muito importante e eu estou muito ansioso para saber qual que é a sua opinião. Como que você, como que nós, o que a gente pode fazer para mudar isso? Eu queria que realmente esse vídeo engajasse pessoas, trouxesse comentários. Não deixe de comentar a sua opinião sobre isso, tentando responder essa pergunta. O que você, o que nós podemos fazer para mudar isso? Quero interagir aí, quero que a gente debata de uma forma bem amistosa para que o nosso país seja cada vez mais conhecido, não por empreendedores de palco, mas por empreendedores que entregam resultado, fazem diferença por um país, um Brasil mais inovador. Espero que vocês tenham gostado. De novo, quero muito interagir com esses comentários. Já estou aguardando aqui que vocês tenham um fim de ano muito proveitoso com a família de vocês. Esse é o último vídeo aqui que estou gravando em 2020, então já em ritmo aqui de Jingle Bell. Então que a gente possa acelerar o nosso país em 2021. Enquanto isso, vamos aí debater sobre esse assunto tão importante e tão relevante para o nosso ecossistema. Um grande abraço.